Você tá tão ocupado com tantas coisas que você não tá tendo tempo para ganhar dinheiro. Porque a realidade de muitos empresários que nos escutam é uma vida extremamente corrida. Sai de um incêndio, vai para outro incêndio. E alguns chegam no final do dia e dizem assim: Nossa, como eu fiz coisa hoje. Mas e o resultado? Cadê Total. o resultado? Você sabe que quando eu dava aula para turmas de pós-graduação, tinha um aluno na nossa turma, assim, que ele era comandante do corpo de bombeiro. E aí os Esse alunos apaga incêndio falando, mesmo. exatamente. E aí os alunos comentando, né? Nossa, Tati, realmente a gente tem que ser muito produtivo, realmente a gente tem que colocar todas essas estratégias em prática, porque senão daqui a pouco a gente tá igual o Carlos, só apagando Só apagando incêndio. incêndio. E aí ele, comandante do corpo de bombeiros, levantou a mão e falou assim: igual a mim, não. O que o corpo de bombeiros menos faz é apagar incêndio. Aí todo mundo olhou aquele estado de choque, né? Aí ele pegou e falou assim: 99% do nosso tempo a gente passa na prevenção. Prevenindo, pensando em plano A, plano B, plano C, como que a gente pode evitar algumas coisas. Até porque se a gente só apagar incêndio, quantas vidas podem se perder no meio do percurso? Quanto desperdício, prejuízo pode ter? Então ele falou assim: a atuação do Corpo de Bombeiros é muito mais sobre prevenção do que sobre ficar apagando incêndios. E nesse dia eu falei, cara, foi uma grande lição para nós. Porque eu falei assim, naquele momento eu parei e falei, se nem o Corpo de Bombeiros apaga incêndio, quem somos nós para ficar apagando incêndio todos os dias, né? Tá na hora da gente aprender com eles a atuar muito mais na prevenção do que apagando incêndio o tempo todo. Os nossos mentorados muitas vezes perguntam assim, ó, mas Campa, qual é o melhor jeito de apagar um incêndio? Não deixa pegar fogo, né? Então, Ótimo, vem bem a exatamente calhar com a isso. história que você contou, né? Total, Vai na muito causa bom, do negócio. muito bom. E essa questão de a gente ser produtivo, diferente de trabalhar demais, trabalhar correndo. Eu uso um termo chamado roda de rato. Roda de rato é aquela pessoa que faz o dia inteiro, chega no final do dia, tá cansado, tá esgotado, mas não viu produtividade naquilo ali, né? Não viu aquilo ali Uhum. dar resultado para a empresa dele. Eu sou uma pessoa, assim, por muito tempo, conhecida na empresa como workaholic. E eu até substituí o termo, né? Falei workalove, porque é apaixonado pelo Oh, trabalho, não é vou até anotar, workaholic, não. É Workalove. workalove. Gostei. Só que eu percebi o seguinte, que tiveram fases da minha vida que eu trabalhava 15 horas por dia, segunda a segunda-feira, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, E e achava não tinha normal. resultado. Não, achava normal, mas o pior, não tinha Não tinha resultado. Não resultado. tinha E isso resultado. gera uma frustração tão grande, porque você fala, qual é o meu problema, né? Porque eu trabalho mais que todo mundo nessa empresa e parece que as pessoas têm mais resultado que eu e eu não. E eu consegui mensurar isso muito quando eu trabalhava na área de vendas, porque a área de vendas tem um ranking de vendas, né? Uhum. Então, contra fatos não há argumentos, os números É estão ali número para lá, provar. escancarado. Exatamente. Aí, de repente, você olha e você fala, nossa, tem 20 vendedores aqui. Por que alguns vendedores, dentro do mesmo espaço de tempo, na mesma empresa, com as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, o que faz um vendedor que está em primeiro lugar, às vezes fazer 3 vezes mais o vendedor que está em segundo, em terceiro lugar? E aí isso começou a me chamar atenção. E foi isso que me despertou para fazer um mergulho profundo e começar a estudar mais sobre produtividade. Porque eu falei, eu não aceito ser uma pessoa que trabalha loucamente, que abre mão da sua vida pessoal, que faz várias renúncias para não ter resultado. Se eu pelo menos tivesse resultado, seria uma coisa, né? Já ficaria Mas feliz, né? o pior é que eu nem tinha resultado. E aí, na hora que eu fui buscar isso, aí eu entendi. Existem trabalhos que são extremamente operacionais, existem trabalhos que é muito mais desperdício de tempo. E às vezes a gente fica contando uma historinha para nós mesmos de que, nossa, eu preciso trabalhar muito para me sentir útil. Então a gente começa a enfiar na nossa agenda uma série de tarefinhas pequenininhas que não agrega nada, que não soma nada. Para quê? Para você se convencer de que, nossa, eu sou uma pessoa útil, eu estou Fiz um trabalhando monte. demais, fiz um monte de coisas hoje. Mas na hora que você vai olhar ali a lei de Pareto, 80-20, você vê que os 20% que geram 80% dos resultados, você não conseguiu atuar, você não conseguiu acabar, tá com um monte de tarefas pela metade. E foi ali que eu comecei a perceber, eu falei, opa, primeira coisa, eu preciso terminar tudo que eu começo. Esse negócio de deixar várias coisas no meio do caminho tá errado. Segunda coisa, eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer as coisas certas. Então, aprender a dizer não é um dos princípios fundamentais da produtividade. Pessoa produtiva não é aquela que faz tudo, não é aquela que abraça o mundo. Pessoas produtivas é aquela que sabe dizer não para aquilo que não importa, aquilo que não vai somar
E aí ele vai focar só no 80-20, na lei de Pareto de fato. E quando eu comecei a fazer algumas mudanças dessa na minha vida, nossa, o resultado foi exponencial, assim, foi crescente, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, por que que eu não aprendi isso antes? Tem técnica, tem ferramenta para te ajudar nesse sentido, sabe? Verdade. E até foi bom você trazer esse ponto, que você trabalhava 15 horas por dia, né? Não tinha resultados. Comigo e a Cris não foi diferente. Nossa primeira Olha, empresa, a gente chegava a trabalhar isso também. Domingo a domingo, feriado, final de semana não tinha vida. E o agravante é que tínhamos um filho pequeno naquela época, né? nossa. Mas e aí aquele negócio assim, ó, por que que eu acho que é legal trazer essa história de parar para reaprender, Hum, para remexer? Porque muitos dos empresários que estão ouvindo a gente agora têm uma vida exatamente assim, aquela que a gente viveu no passado. uhum, Correria. E aí quando a gente fala, para um pouquinho para você redesenhar a tua empresa, reestruturar a tua empresa, não, eu não tenho tempo. Então eu queria exatamente. perguntar para você, Tati, como é que estaria a tua vida hoje se você não tivesse parado naquela época para fazer o dever de empresária, de assumir o estratégico da empresa? Nossa, acho que além de ter tido o burnout, todos esses mal do século aí, com certeza eu já teria desistido no meio do percurso, sabe? No meio do caminho. Então, parar para reavaliar e buscar o conhecimento, isso é fundamental. Inclusive, uma das coisas que eu sempre pergunto, né, para os empresários, eu falo assim: você está tão ocupado com tantas coisas que você não está tendo tempo para ganhar dinheiro. É. Né? Então, às vezes, a pessoa tá ali no olho do furacão, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, e a pessoa não para avaliar, tá? O que que de fato são atividades que gerem lucro para o meu negócio. Quanto do meu tempo eu tenho dedicado a atividades que realmente gerem lucro, sabe? E essa é a pergunta chave que eu acho que todo empresário, empreendedor deveria fazer na sua jornada para conseguir ter muito mais resultado. E aí eu sempre uso uma analogia quando eu dou as palestras de produtividade, de um homem que estava serrando a madeira. E Ah, ele estava serrando a madeira, ele estava cansado, suado, horas e horas serrando essa madeira. E uma pessoa que estava de fora assistindo aquela cena virou para ele e falou assim: Nossa, eu tô vendo que você tá cansado, desgastado, né? Gastou muito tempo aí. Por que que você não para um pouquinho para afiar a serra? A serra tá cega, por isso que você não conseguiu ter resultado. E aí ele, suado lá, olhou para o cara e falou: Eu não tenho tempo não para tem tempo. afiar a serra. E continuou em vão tentando, né, conseguir algum resultado e não ia conseguir com aquela madeira. Então eu falo assim, muitas vezes a nossa vida é essa. A gente tá tão, nossa, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu não tenho tempo para pensar, não tenho tempo para ouvir esse podcast. Eu não tenho tempo para estar nas imersões de vocês para empresários. Eu não tenho tempo para investir numa mentoria. Essa não é minha prioridade. Então qual que é a sua prioridade? É ficar correndo atrás do rabo que você comentou, né? E sem Mesmas sair do ações, lugar. Ficar mesmos resultados. serrando, É. serrando com a serra cega. Né? A gente está dando a Exatamente. ferramenta para poder afiar a serra. Ganhar velocidade, não sofrer tanto, escolher sofrer, né? Total. E é interessante porque, assim, mais ou menos uns 20% dos empresários que entram nos nossos programas hoje não fazem nada. E a Olha. desculpa qual que é? Não tenho tempo. Puxa, entrou para resolver aquele problema de não ter Uhum. tempo, aí não faz o que tem que fazer porque não tem tempo. É Olha tipo eu ir no isso. médico, doutor, tô com dor de cabeça. Tá, então você toma esse remédio aqui. Passa um tempo, volta lá, continua com dor de cabeça. Tomou o remédio? Não, porque eu tava com dor de cabeça. Aí não Não faz tem lógica, sentido, não, né? A não faz sentido. justificativa Não, é e É, são aquela. empresas que não são pequenininhas, sabe? Tem Olha. muitos líderes, tem vários setores. E quem está mais sobrecarregado de todos? Dono da empresa. Quando Uhum. deveria ter dividido essa carga com os outros, que muitas vezes os líderes nem sabem direito o que, que é esperado deles. Olha, Então, saber essa delegar clareza. também, né? é. Essa É, clareza de papéis, né? O que, que você tem que tocar, o que, que você tem que A levar. Eles não. comunicação, né? É algo que tem que Aham, funcionar, uma comunicação sim. eficiente de eu saber me fazer aham. entender, né? Aquela frase de Einstein, é uma insanidade humana as pessoas quererem ter resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. É, Então, cara, se não tá funcionando, se não tá dando resultado, experimente estratégias novas, não exato. continue repetindo os mesmos erros. E eu percebi quando o que mudou o meu jogo assim, lá atrás. Primeiro, eu ficava também patinando, sem sair do lugar. De repente, eu parei, e aí é muito louco, porque nas minhas palestras eu falo assim: comecei a trabalhar igual gente normal, 8 horas por dia. Aí o pessoal falou: não é possível, né? Ela tá falando que então só começou a trabalhar menos e o resultado veio? Não. Não, Eu claro. substituí aquele restante que eu trabalhava loucamente por tempo de estudo. Então eu saía do trabalho, expediente, às 18 horas, por exemplo, e eu comecei a fazer muito curso. Eu comecei a ler muito livro. Eu comecei a falar, tá, o que que eu não sei? Porque é uma coisa que eu sempre digo: o resultado que você ainda não tem é fruto de algum conhecimento, de alguma estratégia que te falta.
Tati, gratidão pelo teu tempo. Eu sei que você tem uma agenda lotadíssima, né? Não é Sim, corrida, não é corrida. não é correria, né? Mas tá É aqui. compromissos importantes. Boa, compromissos importantes, mas está aqui dedicando o tempo, não Sim, pela gente, mas pelos empresários que estão nos ouvindo. Então, gratidão de prazer, viu? verdade. Estamos à disposição. O nosso muito obrigado, um forte abraço. Desejamos que você viva positivamente.